paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós acabamos de ouvir essa leitura tão bonita, aonde Jesus, ele se coloca como uma galinha. Interessante. Quem mora no interior, né, conhece bem galinhas. Eu acho que todos vocês conhecem bem uma galinha, não aquela que vem no saquinho, né? A galinha natural, cuidando dos seus pintinhos. Todos nós vivemos num ambiente mais rupestre, né? E a gente sabe que a galinha, ela realmente defende seus pintinhos. A galinha, pode vir um cachorro, ela sabe que pode morrer, mas ela vai para cima do cachorro. Pode vir um homem, uma mulher em cima, ela vai para cima, ela faz tudo para defender os seus pintinhos. Ela realmente, e não só defende. A galinha vai ali ciscando e quando ela acha uma coisinha, ela chama todos os pintinhos para ela ensinar cada um o que pode e o que não pode comer. A galinha ela tem um cuidado todo especial em ensinar os seus pintinhos, cuidar deles e defendê-los. E Jesus, no texto de hoje, diz que essas são as características dele, do nosso Deus. Ele quer nos ensinar a viver. Ele quer nos mostrar o nosso melhor alimento, que é a palavra de Deus. E ele quer nos proteger e defender. Só que quando ele usa esse contexto, ele chora, ele lamenta por Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, reunir vocês, e vocês não quisestes. Tem uma história muito interessante de um galinheiro que pegou fogo, e os galos, galinhas, estavam todo mundo saindo daquele galinheiro, e tinha uma galinha choca, uma galinha que tinha chocado, que estava com os ovos, estava com os pintinhos, e ela não saiu. Depois que o dono conseguiu apagar, o que ele viu? Um galinheiro queimado. Todos tinham saído, menos aquela galinha com os pintinhos. E aí ele viu lá no cantinho, aquele monte preto, carbonizado, era a galinha morta. E quando ele tirou ela, todos os pintinhos estavam vivos embaixo. O que aconteceu? A galinha, ao invés de salvar a vida dela, ela preferiu morrer queimada, chamou todos os pintinhos para baixo, protegeu eles, ela ficou morta, sapecada, e todos os pintinhos foram salvos. E essa história que realmente aconteceu, ela mostra o que acontece com Jesus. Jesus também morreu por nós, para que nós não morrêssemos. Não num incêndio, como aconteceu no galinheiro, mas que nós não morrêssemos no incêndio do inferno eternamente. Foi para isso que Jesus deu a sua vida em nosso lugar, como aquela galinha deu a vida pelos pintinhos. A grande diferença é que Jesus ressuscitou, vive, e um dia nós estaremos com ele. Infelizmente, aquele povo de Jerusalém não estava dando ouvidos para Jesus. E é interessante que Jesus está indo para morrer para Jerusalém. Ele está subindo, ele está passando pelas vilas e cidades, e aí vem os fariseus, aqueles líderes que sempre procuravam algum problema, algum defeito, alguma coisa errada em Jesus para condenar Jesus, e dizem: olha, não vai, não continua nesse caminho. Eles não queriam ver ele lá. E eles diziam: ó, Herodes quer te matar. Quem era Herodes? Herodes era o rei, Herodes Antipas, aquele que tinha mandado cortar a cabeça de João Batista, o primo de Jesus. Só que, quando é narrada a morte de João Batista, diz lá que Herodes escutava com atenção João Batista, porque sabia que ele falava a verdade. E só prendeu ele porque João Batista chamou a atenção do rei e disse: olha, tu está dormindo com a mulher do teu irmão. E Deus não aceita isso. Isso é proibido. E ele prendeu o João Batista, mas ele não fazia nada com o João Batista, porque sabia que ele era um profeta que falava a palavra de Deus. Só acaba matando por causa da Herodias, que perde a cabeça de João Batista quando Herodes já estava bêbado, na festa, a filha dela dançou, uma música muito sensual, ele ficou todo bobo e disse: ó, para pedir qualquer coisa que eu te dou. E ela pediu a cabeça de João Batista. E desde lá em diante, Herodes não consegue mais dormir direito, porque agora ele tem Jesus. E ele ouve o tempo todo falar de Jesus, que fala a mesma mensagem de arrependimento, de conversão. E na cabeça dele, quando ele escuta Jesus, é como se escutasse João Batista tocando na ferida dele. Mas Jesus não está preocupado com Herodes. E não está preocupado com os fariseus também. E ele diz: olha, vão lá e digam para aquela raposa que hoje eu estou curando, hoje eu estou
praticando milagres, amanhã também. No terceiro dia, eu vou morrer. Eu acabo a minha obra. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Ele não está falando de 1 ou 2 dias, não. Ele está dizendo, olha, tudo tem seu tempo certo. Agora é o momento de eu ensinar, de eu curar, mas eu vou terminar a minha missão lá onde eu tenho que terminar, que é em Jerusalém. Só que não é Herodes ou vocês, fariseus, que vão dizer o que eu tenho que fazer. É no tempo de Deus. Eu vim para isso e é isso que eu vou fazer. E vocês não mudaram nada. Vocês continuam perseguindo os profetas. E aí a gente lembra da leitura que a gente fez agora, de Jeremias 26, onde Jeremias vai lá na frente do rei, na frente dos príncipes, e diz, olha, se vocês não se arrependerem, essa cidade vai ser arrasada. E aí eles se reúnem e dizem, olha, vamos ter que matar esse cara, porque ele está falando besteira, ele está dizendo que a cidade vai ser arrasada, vai ser conquistada pelos inimigos, ele tem que ser morto. E Jeremias diz, se vocês quiserem matar, eu estou aqui, não tem problema, eu estou falando do que Deus mandou. E aí vai cair sangue inocente sobre vocês. Jesus sabia que ele iria morrer em Jerusalém, porque é para isso que ele veio. E assim como Jerusalém, na época de Jeremias, foi destruída, foi tomada por Nabucodonosor, porque eles não se converteram, não se arrependeram, não mudaram de vida, Jesus sabia que agora também eles não iriam aceitar Jesus como grande Messias, iriam condená-lo à morte. E no ano 70, novamente Jerusalém é destruída agora pelos romanos. E interessante que Jesus, quando fala para os fariseus darem um recado para Herodes, ele diz assim, digam para aquela raposa. Quem é a raposa? A raposa é exatamente um grande inimigo da galinha, dos pintinhos. Logo depois Jesus usa a figura de que ele é a galinha que quer cuidar dos pintinhos. Ou seja, ele está dizendo de uma forma figurada, tomem muito cuidado, que vocês, Jerusalém, são os pintinhos. E vocês têm que ter cuidado, não é comigo que sou a galinha, eu estou querendo proteger e cuidar de vocês. Vocês têm que cuidar de quem é a raposa, que é o rei Herodes, que está prejudicando vocês, que está explorando vocês. Então, num texto tão pequeno, tanto significado nas palavras de Jesus. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, Jesus veio com um objetivo: nos ensinar, nos transmitir a palavra do Pai, sofrer, morrer em nosso lugar, ressuscitar para mostrar a sua vitória sobre o diabo, o inferno e Satanás. Isso estava escrito. Não foi Herodes, não foram os fariseus, não foi ninguém que determinou isso. Esse era o preço pela nossa salvação. Segundo lugar, o que aprendemos daqui? Que o amor de Jesus excede o nosso entendimento. É muito maior que o amor de uma galinha que dá vida pelos pintinhos. Jesus nos ensina o que é certo, o que é errado, assim como a galinha ensina os pintinhos. Ele nos protege, assim como a galinha protege. E ele nos ama com um amor muito maior. E deu a sua vida por cada um de nós. E em terceiro lugar, que a gente tem os ouvidos abertos. Jerusalém não ouviu. Os fariseus não ouviram. Herodes não ouviu. Que nós possamos escutar o chamado de Jesus. Ele quer nos proteger, ele quer continuar nos alimentando, cuidando de nós através da palavra, através dos sacramentos, mostrando o que é certo e errado através da Bíblia. E, no final, ele quer que a gente se sinta sempre abraçado, acolhido, como uma galinha faz com os pintinhos, sabendo que ele nos protege de todo o mal. E que nós tenhamos ouvidos para seguirmos sempre o seu chamado. Para que as raposas que existem por aí não nos enganem, não nos seduzam para o mal. Pedro usa a figura do leão para o diabo que quer nos devorar. Um leão, uma raposa, sempre um animal pronto para devorar alguém que está indefeso. Que nós não estejamos indefesos, que nós estejamos sempre protegidos, amparados por Jesus. E para que isso aconteça, é preciso estar perto dele, ouvir a sua voz,
coisa que o povo daquela época não fez. Que Deus nos dê ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto para Jesus, para a palavra da verdade, para o seu amor. E assim a gente possa fazer o que é certo e saber que estamos protegidos e amparados do inimigo maligno, que pode se disfarçar de raposa, de serpente, de leão, mas sempre é o mesmo. É o diabo que quer nos levar para o inferno. Que todos nós saibamos que com Jesus o diabo não tem força contra nós. E nós seremos vencedores, porque ele já morreu por nós, perdoando nossos pecados e nos garantindo vida e salvação. Vivamos nessa certeza, nessa segurança, ouvindo quem nos ama. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso fiel Senhor, protetor e Salvador. Amém.